demais. Poderia aqui fazer várias considerações, mas vou deixar aqui agora para os especialistas, né, que vão agora participar da primeira mesa redonda, né, a mesa de debates, que agora é a hora das perguntas, né, da plenária e também um debate entre os palestrantes, né, os especialistas que se apresentaram aqui. E, para isso, eu gostaria de, no primeiro momento, chamar o nosso colega de Cosmópolis, o Matheus Tcheco. Certo, Matheus? Está certo na pronúncia? Matheus é engenheiro agrônomo, trabalha com a gente lá como gestor da unidade de negócios de Cosmópolis. E o Matheus vai ser o moderador dessa primeira mesa redonda, tá? Que eu acredito que será onde vai sair bons debates, aí, boas informações, boas trocas de experiências. Eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa, Matheus, acho que você vai ficar, acho que na primeira aqui, por favor, para compor aqui a mesa, né? Não é bem uma mesa redonda, mas é como se fosse, tá? E chamar, então, primeiro a Mariana, da Mosaic. Mariana, por gentileza, suba aqui no palco. E, em segundo, o Lucas, da Yara. Lucas, sua vez. E o Danilo, da Loider. Tá? Agora eu vou passar aqui, então, o microfone para o Matheus, que vai conduzir esse momento aí. Tá? Tem aí, Matheus? Tem sim, Chico. Obrigado, Chico. Bom dia a todos. Então, vamos dar sequência, né, à mesa redonda. E então, assim, Danilo, Lucas e Mariana, né, nós temos algumas perguntas aqui, qual a gente vai fazendo um bate-bola aqui para ficar um bate-papo, né, que seja bem tranquilo. Então, Danilo, eu acho que como você abordou bastante temas sobre inovações também, então acredito que, seguindo essa linha, quais inovações e perspectivas para o mercado de fertilizante? O que você pode apontar, trazer para nós? Opa, ótima pergunta, Matheus. O mercado de fertilizante ele vem passando por uma revolução, né, nos últimos anos. A gente vê aí todas as empresas do setor buscando, como eu apresentei, melhorar a eficiência dos fertilizantes e também usar esses fertilizantes aí como ferramenta para levar algumas substâncias, né? Então a gente vê aí bastante inovações no mercado, pessoal colocando aí, como eu falei, hormônios, precursores hormonais, aminoácidos, enfim, uma série de compostos que vão ajudar esses nutrientes a poder ser absorvido pela planta e uma melhor conversão em biomassa. E o próximo passo desse mercado de fertilizante que eu enxergo, né, é também a gente aliar com a parte biológica. Então, algumas empresas estão nessa pegada de levar soluções biológicas junto do fertilizante, porque nós temos um grande desafio operacional em grandes áreas produtoras, né, Matheus? Então, acredito que o cenário deve ser isso daí, melhoria de eficiência, a gente aproveitar para levar algumas substâncias que potencializam o desenvolvimento de plantas, e o próximo degrau aí a gente também aliar a parte biológica. Muito bom. Eu até, pegando o mesmo gancho do Danilo, ele comentou sobre aminoácidos. Eu acredito que a Yara também pode contribuir bastante, questão de vantagem. Qual que é a vantagem de utilizar extrato de algas comparado a aminoácidos? Pegando esse gancho, como ele mencionou sobre hoje a adição de vários compostos, né, na mistura de grânulos, o que você pode falar para nós também? Eu acho que, assim, complementando a fala do Danilo, né, o fertilizante, ele é realmente um investimento que vai aumentar a produtividade, né? Todos os outros que a gente faz é para evitar que essa produtividade caia, né? Então, herbicida, inseticida, a gente tenta reduzir a queda de produtividade.
Mas a forma da gente alavancar a produtividade é o fertilizante. E esse investimento em fertilizante é importantíssimo, né? Muitas vezes é a primeira coisa que a gente pensa em cortar, né? Preciso economizar, vou tirar o pé do fertilizante, mas talvez seja um erro, né? Eu acredito que seja um erro porque é ele que vai dar o retorno para o produtor. Então, esse investimento é importantíssimo ali para garantir que todo aquele operacional, todo aquele custo fixo seja pago e sobre para o bolso do produtor no final, que é o que importa realmente, né? Essa pergunta em relação aos aminoácidos com o extrato de algas, né? Comparando, a gente pensa muito assim, aminoácidos são 20 aminoácidos produzidos pela cultura, né, pelas plantas. Mas nós temos mais de 100 aí conhecidos que têm funções importantes dentro desse metabolismo. E é muito difícil a gente saber precisamente qual a planta precisa naquele momento, né? A mesma coisa acontece ali com hormônios, por exemplo. Às vezes a gente vai usar um ácido gibberélico, alguma coisa nessa linha, e para estimular o crescimento da planta. Um triptofano, por exemplo, também, né, pensando em aminoácido. Mas vem uma estiagem, essa planta ela precisa de uma prolina para se defender, para controlar essa perda osmótica dela. Então, como que eu controlo isso, né? O extrato de algas ele vem nessa função. Então, ele mexe com a fisiologia da planta, ele não fornece alguns aminoácidos ou hormônios específicos. Ele fornece o bioestímulo para que a planta produza aquilo que ela quer. Então, se mudar ali, e muda, né, ao longo de todo o ciclo da cultura, ela vai passar por diferentes fases, é importante que ela consiga produzir aquilo que ela precisa naquele momento específico, né? E o extrato de algas ele vem para solucionar esse problema. Beleza, muito obrigado. Mariana, você comentou no final ali, foi até um pouco breve, eu acho que é até válido a gente resgatar a questão. Existe algum risco dos grânulos do MicroEssentials Pro formarem mais pó durante o processo de transporte, armazenagem, pelo fato dele expandir, da velocidade, que é uma preocupação, né? Pode ter aquela dúvida. Não, então, pelo fato dele expandir, dele ter uma agilidade maior, dele no transporte esfarelar, armazenagem, né? Até pelo fato dos bags, da forma, né? O que você diz para nós? Realmente, essa é uma preocupação, né? E você vê um processo de otimização e pelo vídeo, né, que demonstrou como que forma a dispersão do grânulo, desse fato, né, desse aprimoramento, dessa oxidação, comprometer a qualidade física. E como passado realmente pelo slide, né, a permanência do legado, essa tecnologia garante, né, esse aprimoramento, mas também a dureza, né, a questão de segregação, a uniformidade, né, desses nutrientes. Então, esse aprimoramento e essa dissociação, né, do grânulo para ter maior essa superfície de contato e favorecer a oxidação não compromete a estrutura. Então, o produtor, né, quem está no consumidor final, vai estar comprando um produto com mais qualidade, com mais aprimoramento e com as mesmas características que todo mundo já conhece, né, renomado do MicroEssentials, que é principalmente o ponto da qualidade física do produto. Ok, obrigado. Eu acredito, assim, Danilo, a gente está falando tanto, né, de agregar, de acrescentar tecnologia, né? Porém, o uso de fertilizantes, né, com eficiência aumentada, ela é um conhecimento entre todos os fornecedores, meio o científico, né? Como que a gente vai conseguir levar esse produtor e tornar o uso dessa tecnologia viável, facilitar que esse produto chegue ao campo, né? Porque existe muita resistência, né? O que você fala sobre isso? Olha, Matheus, eu acho que fóruns como esse daqui ajudam bastante na difusão de tecnologia, né? Levar esse conhecimento para o produtor. E também, em paralelo, a gente vem desenvolvendo uma série de ações focadas em dias de campo, tour tecnológico, visita em nossa unidade industrial, para levar essa tecnologia, levar esse conhecimento para o produtor. E também a gente conta com o apoio muito grande que a Coplacana vem nos dando para nos ajudar a ter essa capilaridade. Eu acredito que essa informação de fertilizante com tecnologias aumentadas cada vez mais vai entrar no consenso, né? A universidade já tem um entendimento muito grande sobre isso, sobre a melhoria dessa eficiência, e agora a grande missão é a gente fazer essa extensão rural, levar essa informação a campo. Sem sombra de dúvida, produtores que utilizam fertilizantes com alta tecnologia dificilmente voltam atrás. Por quê? Porque eles enxergam valor nesse produto e principalmente enxergam resultado e rentabilidade. Então o grande desafio realmente é levar
essa comunicação para o entendimento da maior parte do público, né? E uma vez que essa tecnologia ela é adotada em parte, ela tende a se manter dentro da propriedade e também começar a crescer a sua utilização. Beleza. Voltando um pouquinho, Lucas, a respeito de extrato de algas também, que foi um outro ponto que você comentou, né? No caso, extrato de algas possui apenas efeitos imediatos, iguais aos hormônios, ou possui também efeitos residuais? O que você pode passar para a gente? Legal. Como o extrato de algas ele mexe com o bioestímulo da planta, então ele vai ter uma performance ao longo de todo o ciclo dela. Voltando para a cana, né, e fazendo uma crítica geral, assim, acho que ao todo, a gente tem pouco estudo e como esses fertilizantes vão influenciar ao longo de 2, 3 cortes, né? Eu acho que fica aqui até o desafio para a gente pesquisar isso, entender essa longevidade, né? O que a gente está produzindo depois de 4, 5 cortes dentro da mesma aplicação, dentro do mesmo sistema, né? Pensando em um ciclo só, isso sim a gente domina bem, e a gente vê muito isso, né? Comparando, você vê talvez alguns outros sistemas de bioestímulos têm um efeito muito imediato, mas ele para ao longo do tempo, né? Com o Biotrack, com o extrato de algas, a gente consegue ver essa performance dando resultado ao longo de todo o ciclo. Acho que o trabalho mostrou um pouco disso, né? Teve ganho de biomassa, teve acúmulo de nutrientes, e o acúmulo de sacarose lá no final, que é o último processo da cana, também foi influenciado, né? Então, mostrando a performance ali ao longo de todo esse tempo que a cultura estava instalada. Beleza. Mariana, quanto, assim, tendo em vista, você mencionou bastante sobre micronutrientes, então, assim, seguindo na linha de micronutrientes, qual que é a importância do zinco para a soja? Para a soja. Durante todo o ciclo, desde a construção, né, do teto inicial e produtivo, né, o zinco ele participa como componente estrutural, né, de vários processos dentro da planta, ou também como ativador enzimático. A gente pode colocar mais de 200 processos ali, tranquilamente, que o zinco está participando. Então, desde de ser um coadjuvor na produção de triptofano, né, que proveniente do AIA, então desenvolvimento e crescimento de plantas, toda a parte da ativação de rubisco, né, do maior entorno de CO2, então na parte fotossintética, tem um estabelecimento junto à FBN também. Então, durante o processo do ciclo da soja, ele está presente, né, aí em quase todos os momentos como um componente estrutural ou também como um cofator enzimático, né, acelerando esses processos, otimizando os processos, as funcionalidades dentro da planta. E a gente vendo, né, com relação ao índice de colheita, né, o zinco ele é o segundo micronutriente, né, mais exportado, né, só perde para o cobalto. Então, a gente vê a importância, né, de quando aquela planta está sendo extraída, o quanto é importante a gente estar repondo para que todas essas funcionalidades tenham um papel, né, de um desempenho em excelência, né, e que isso gere mais tetos produtivos e mais ganho de produtividade também. Obrigado. Nós temos uma pergunta. Você pode passar o microfone, por favor? Em primeiro lugar, parabenizo a apresentação de todos e a Coplacana pelo evento. Eu tenho trabalhado com a Coplacana já há uns 5 anos, exatamente avaliando os fertilizantes. E desenvolvemos um sistema, começamos com um modelo que estamos indo para um sistema agora, que permite avaliar os fertilizantes de uma forma mais efetiva, comparativa. O que ocorre, assim, em tese, todos os fertilizantes são bons, exceto se ele não for fertilizante. Que tem alguns produtos que não são fertilizantes, na verdade. Ele tem uma fórmula química inadequada, e toda aplicação de fertilizante tem que ser bem feita. Eu acho que é básico do básico. Não existe como você ter nenhum fertilizante vai ser bom se for mal aplicado. Agora, o que eu faria uma pergunta para vocês é o seguinte. A gente tem os coeficientes, quando eu falo isso é porque o que o produtor quer? Ele quer um fertilizante com um ponto de fósforo, ou ponto do que for que você está colocando, com um custo compatível. Você está agregando uma série de tecnologias aí que eu estou vendo, algumas inovadoras e tal, mas existe uma conversão. Qual é a conversão efetiva dessa tecnologia que você agrega?
tenho alguns números de alguns dos produtos de vocês, que foi feito um pedido, a gente fez a avaliação. Existe que eu diria, uma eficiência adicional de cada vez que você agrega algo. Então, por exemplo, quanto você, em termos de ponto de fósforo, você está aumentando de biomassa de cana ou de açúcar por área. Esses números, você chegaram a levantar isso, por exemplo, dessa tecnologia, agreguei uma tecnologia nova. Quanto eu consegui de conversão efetiva? Quer dizer, eu apliquei 1 quilo de fósforo, eu consegui tanto quilos de matéria seca a mais pela agregação daquela tecnologia. Que, em última análise, e quanto custou, né? Quanto agrega, sim, mas quanto custa? Que é o preço da tecnologia. Entendeu? Não sei se você entendeu a pergunta. Bom, ótima pergunta. E essa pergunta é uma pergunta bastante recorrente que a gente escuta no campo, né? A gente entende que os produtores entendem que esse aumento de eficiência ele é possível, né? São várias empresas falando a mesma língua, todas elas buscando aumento de qualidade e aumento de tecnologia, só que existe uma grande dúvida em relação a quanto custa isso, né? Então, a ideia nossa é, junto com as instituições de pesquisa, validar a tecnologia, então isso é feito constantemente, e eu mostrei alguns slides no final da minha apresentação, o quanto isso converte em produtividade. Então, via de regra, os nossos fertilizantes em cana-de-açúcar, no caso ali cana-planta e cana-soca, teve um aumento de produtividade, 6,82 toneladas de cana por hectare. O custo, ele se enquadra em um custo comparado com uma fonte convencional, em torno de 1 tonelada, 1,5 toneladas. Então, esse residual é rentabilidade no bolso produtor. No caso da soja, 3,61 sacos a mais por hectare, foi o resultado que nós tivemos na safra 2022-2023, nós aumentamos em média o custo em 1 saca, 1,2 sacos por hectare, e o restante é rentabilidade no bolso do produtor. Então, esses são alguns resultados que nós temos comerciais, tá? Não são trabalhos de validação, e aí a gente tem um grande banco de dados de resultado para a gente ter resultados médios, né, dentro disso daí. Obviamente, tem lugar que produziu mais, tem lugar que produziu menos, mas a gente tenta sempre tomar como partida a média para validar a tecnologia e ver se ela é uma tecnologia que realmente agrega produtividade e traz rentabilidade para o produtor. A gente tem avaliado que a gente pega efeito residual por outros ciclos. Só que a gente tem métodos de avaliação de balanço do sistema de produção que permite saber exatamente onde está pegando. Então, esse inclusive, é um trabalho que está sendo desenvolvido para a Coplacana, e a gente está entrando com os insumos, fazendo um primeiro briefing, né, dos insumos. A gente não terminou ainda. Isso tem que ser feito com as empresas para poder posicionar para eles o eficiente. Eu volto a falar, não existe fertilizante ruim, desde que seja fertilizante. Ele não é ruim. Ele pode ter uma eficiência menor ou maior, mas depende de quanto ele custa. E a dose, você vai ter que aumentar a dose para poder compensar a eficiência menor. Fazer só também um comentário, que quando nós vamos formalizar, né, e estar com o produtor para instalar no campo, para fazer um investimento nessa tecnologia, a gente trabalha também com umas planilhas de investimento, que a gente faz um cálculo, né, uma estimativa do quanto você vai estar investindo na nossa tecnologia e um retorno diante a produtividade comparando a um convencional, né, um outro produto que você tinha aplicado. Então, é uma forma da gente tentar metrificar também esse investimento, né, que você vai estar adquirindo ao colocar, né, em seu campo um produto de tecnologia. Mas sempre também temos nossas validações com pesquisas em diferentes regiões, porque a gente sabe influências, né, de clima, de solos. Então, quanto mais resultados em diferentes circunstâncias, né, a gente conseguir reunir, mais o embasamento para a gente poder quantificar e mensurar. Mas realmente é sempre um passo que a gente tem que estar sempre aprimorando para a gente poder entregar o melhor, né, que a gente vê nas nossas tecnologias, e também seja atrativo e que seja rentável para o cliente. Da mesma forma, né,
nós também temos as LDs, né, que a gente chama, que é aquele trabalho de campo que eu acho que é legal porque ele mostra na fazenda para o produtor a eficiência desses produtos, né? Lógico que a gente sabe que a variação pode ser um pouquinho grande, então a gente tem também os trabalhos junto com pesquisas, né? A gente incentiva muito isso para trazer conhecimento para a Yara, mas também para o setor, né? A gente quer que o setor entenda e saiba o que está acontecendo ali para acompanhar a gente. Então isso é muito importante. Acho que além também da gente pensar muito no ponto do fósforo, sem dúvida, importantíssimo ali pensando em plantio, mas não só basear todo o cálculo em cima dele, né? Tem outras variantes que são importantíssimas ali, como, por exemplo, a gente falou, ser multinutrientes no mesmo grânulo, presença ali de cálcio, de enxofre, os micros, né? Falando em cana, o IAC já fala ali de 5 a 10 quilos de zinco por hectare no plantio, quer dizer, uma carga muito alta. Então a gente precisa fornecer esse zinco, esse manganês, né? Então lembrar dos micros também, porque isso na conta no final ali vai ajudar a fechar esse balanço. E lógico, é tudo calculado realmente em cima do retorno, né? O investimento ele tem que ser um pouco menor do que o retorno que o produtor vai ter, senão obviamente não vai fechar a conta para ele, não vai fazer sentido esse investimento a mais. Exatamente o que você está falando, o que a gente faz? A gente faz o balanço, demanda da cultura, exportação, quanto que você está tirando, qual a capacidade do solo em fornecer e o quanto o fertilizante consegue passar o solo e passar a planta. Isso coeficientes, vários índices, indicadores, tal, que levam em conta clima, tal. Então, a gente consegue fazer isso independente do local. A gente sabendo a condição climática local, você vai e ajusta e sabe. Solo tem calibração para ele, né? Mas eu acho que você falou uma coisa importante aí. Hoje, eu acho que a grande diferença que existia no passado para hoje, além das tecnologias, se fala em adubação ao longo do ciclo, que nunca se falou. Se falava adubação no sulco, no plantio, no crescimento. Agora fala adubação na maturação, né? Então, eu acho que esse é um conceito diferente que não existia e que está começando a aparecer diferente. E dá para tudo isso que está falando, é mensurável. Inclusive, a atividade do solo, a capacidade do solo em responder ao fertilizante também é possível. Eu tive conversando com o pessoal da Índia há um tempo atrás, né? E eles queriam entender a nossa tecnologia, a tecnologia do Brasil, né, em relação à produção de cana, porque lá, não sei se todos sabem, eu também não sei exatamente o porquê, muito embora o pH deles, do solo, seja muito alcalino, eles não conseguem ali ter uma soqueira de qualidade, né? Então, muitas vezes, eles plantam cana todo ano. Na mesma área, ele tem que replantar no ano seguinte, né? Então, eles queriam entender com a gente como a gente faz para ter essa soqueira, para ter essa qualidade, para ser rentável essa produção. Então, teve essa troca de informações e acho que aí já fica o outro lado, né? A gente também precisa aprender com eles, porque como que eles fazem em um ano só dar retorno nessa cana, né? Então, eles estão produzindo mais que a gente, eles estão tendo mais eficiência, pelo menos naquele primeiro ano. Então, acho que é muito disso, né? A gente precisa entender mais a cana, a gente precisa evoluir nesses conceitos, adubação ali na maturação, a gente trabalha muito maturador, mas talvez trabalhar um potássio junto ali nesse momento, um boro, a gente pode ter um acréscimo significativo e tornar cada vez mais rentável o segmento, né? Obrigado. Ó, saiu, ó. Mais alguma pergunta do público? Tem uma lá em cima, lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelas palestras aí, foi excelente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Danilo e para a Mariana. É Mariana ou Mariane? Mariana. Para Mariana. O Danilo citou a questão das substâncias úmicas, né? Eu gostaria de saber qual que seria a concentração dessas substâncias. A gente sabe hoje que os trabalhos apresentam aumento de disponibilidade acima de 100 miligramas. E normalmente a gente encontra no mercado coisas de produtos com 10, 8, 4%, que seriam valores que não entregariam aí aumento, né, de eficiência. Fazer um adendo também em relação à questão dos ácidos úmicos, eles não são totalmente disponíveis para a microbiota do solo. A gente sabe que é uma porção mais recalcitrante, que nem sempre é disponibilizada, a rota seria muito mais indireta, né, a planta absorve
ela é degradada e assim nutre a microbiota. Para a Mariana, eu gostaria de perguntar em relação ao zinco. A gente sabe que, quando a gente pega estudos aí do Instituto Internacional, a gente sabe que a disponibilidade do zinco é 10% de eficiência, né? Muito por conta do pH, hoje a gente faz calagem e tudo mais, a calagem interfere na disponibilidade do zinco diretamente, e outra é a questão que o Danilo apontou, que é a relação do fósforo com o zinco, né? Então a gente sabe que existem, eu acredito que seja o caso da Mosaic, existem fertilizantes, quando é no mesmo grano, que existe uma barreira, certo? Um polímero entre protegendo o fósforo e zinco, dando a oportunidade do zinco e do fósforo cair em solução do solo, a planta absorver, e posteriormente, eventualmente, isso vai acabar sendo precipitado também, né? Então, gostaria de saber essas duas perguntas, por favor. Obrigado, gente. Olha, ótima pergunta. Agradeço, parabéns pela apresentação. Essa questão das substâncias que são colocadas no fertilizante, todas elas são descritas em nossa ficha, né, nosso FISC-P do produto, mas as concentrações e as fontes de substâncias úmicas, de hormônios indutores de resistência, isso é o segredo da Coca-Cola. Infelizmente, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque a gente é obrigado pelo Ministério a abrir quais são os produtos, mas nós não declaramos. Então, isso daí é um segredo industrial da companhia. E muito obrigada pela pergunta. E a preocupação realmente de trazer o zinco, né, não só por ser um micronutriente muito demandado e importante para diferentes culturas, mas com relação realmente, né, às adubações, às calagens, né, e você ter essa diminuição de pH, e aí você desfavorecer, né, a disponibilidade do zinco. E o professor, com relação ao fósforo, o professor Ismail Kakmak tem até um trabalho recentemente que ele falou do efeito secundário, né? Que, na verdade, quando você tem, né, uma adubação fosfatada, né, que a gente faz, né, em grande quantidade, você desfavorece as ações das micorrizas. E as micorrizas é que são responsáveis por 50% da absorção do zinco. Então, a gente complementar, né, já que a gente faz uma adubação que necessita, né, de fósforo, né, para a construção de certos produtivos, a absorção do zinco, por ele ser o nutriente necessário, né, e para ele complementar, já que existe essa interação, esse efeito secundário entre fósforo e micorrizas e o zinco, né, tá interligado esses três, tá? E com relação também, né, como a gente faz sempre muita calagem para as correções, né, a importância de ter esse zinco, né, pela falta de disponibilidade, quando a gente faz muito dessas correções que são necessárias, né, no maior âmbito nacional, a gente necessita, né, em solos ácidos e precisa fazer esse ajuste de solo, tá bom? Pessoal, então agradeço a participação do Danilo, do Lucas e da Mariana. Nós vamos ter agora um intervalo, onde quem quiser vai poder explorar um pouco mais num bate-papo junto ao time. Nosso tempo esgotou, então agradecemos as perguntas, agradecemos o bom papo e ficamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.